BATV. Oferecimento Messan. Coleção Outono e Inverno. Tudo novo, todo dia, todas as estações. Passa bem a mulher que levou um tiro no rosto após reagir a uma tentativa de assalto. O inverno e as baixas temperaturas aumentam os riscos de se desenvolver doenças cardíacas. E os idosos são os mais vulneráveis. Acidentes de trabalho, a importância dos equipamentos de proteção e segurança para evitar lesões e até morte. Futebol, Jacuipense volta para casa e já começa a treinar amanhã. A meta do time é ganhar o título de campeão da Série D. É a partir de agora, aqui no BATV. Olá, boa noite. A gente começa essa edição te contando a história de uma tentativa de assalto que por pouco não terminou em tragédia aqui em Feira. A vítima reagiu e tentou fugir acelerando o carro. Acabou levando um tiro no rosto. No local, encontramos vários pedaços do vidro do carro. Foi por volta de 8 horas da noite de ontem, quando o crime aconteceu aqui, na rua Maria Soares Cardoso, no bairro Parque P. Segundo relatou a própria vítima, a Monalisa Rodrigues dos Santos, ela estava de carro, passou aqui por essa rua para ir para a casa de uma amiga, quando foi abordada por um homem que estava a pé e tentou fazer um assalto. Ela reagiu, acelerou o carro e levou um tiro. A bala atingiu o rosto, próximo do maxilar. Monalisa Rodrigues dos Santos, de 24 anos, foi levada para um hospital particular aqui da cidade. Ela está internada, o quadro é estável e ainda vai fazer uma cirurgia para retirar a bala, que ficou alojada no rosto. A gente conversou com o Janilton, que é tio de Monalisa. Ele disse que ela está bem, mas ainda abalada. A família procura se acalmar depois do susto. Ela tentou, não sabia se realmente era assalto ou ele estava tentando atravessar a rua, ela avançou o carro e ele chegou a trafagar o tiro nela. Só que não pegou diretamente nela, pegou na chaparia do carro e desviou e pegou nela. Graças a Deus, a mão de Deus protegeu, que só foi artificial. A queixa ainda não foi prestada na delegacia, mas a polícia já tomou conhecimento e está investigando o caso. Desde cedo, né, que a gente tomou conhecimento do fato, eu designei 2 equipes aqui da delegacia para poder passar a investigar essa situação. Provavelmente a família, em razão da vítima, ainda está, né, hospitalizada, os familiares devem estar dando atenção à vítima, mas possivelmente comparecerão à delegacia deste dia. A princípio, suspeita de tentativa de latrocínio? A princípio, sim. Até pelas informações prestadas pela vítima, né, a gente acredita que tenha sido uma tentativa de roubo. Procurar a polícia para pegar esse elemento para tirar das ruas, que é pouco dia também, né? Nossa justiça são falha. Porque pega um elemento desse, pouco dia, tá aí na rua de novo fazendo a mesma coisa. Não tem outra solução, mas pelo menos inibe mais um pouquinho, né? E foi preso ontem o principal suspeito de matar a tiros a ex-companheira Elienay Costa Santos, em Alagoinhas, no sábado passado. O padeiro Robson Carvalho de Oliveira, de 33 anos, se apresentou à polícia com advogados. Ele confessou o crime, mas nega que tenha premeditado. Também não informou qual foi a motivação. Após o mandado de prisão preventiva, o suspeito permanece preso e será encaminhado para o sistema prisional. A Delegacia da Mulher qualifica o crime como feminicídio e está em busca da arma do crime. Foram absolvidos os 2 homens acusados de envolvimento em um crime que aconteceu em 2017, aqui em Feira de Santana, no bairro Rua Nova. O julgamento de Lucidion Santana e Pablo de Souza Guerra aconteceu durante todo o dia de ontem no Tribunal do Júri, no Fórum Filinto Bastos. Os 2 eram acusados de matar Tiago de Jesus Santos e, para o Ministério Público, o crime foi motivado por rivalidades entre facções criminosas nos bairros Rua Nova e Queimadinha. Mas o júri entendeu que os réus não eram culpados. A gente mostra para você agora uma reportagem sobre a importância do uso de equipamentos de segurança em determinadas profissões. São itens essenciais para evitar acidentes de trabalho. Alguns desses acidentes, quando não matam, podem deixar sequelas graves para o resto da vida. Robson trabalha há mais de 20 anos como pedreiro e nunca sofreu um acidente. Ele sabe o porquê. Porque eu procuro seguir sempre as orientações que são passadas pelo técnico de segurança, né, por todo o pessoal envolvido com a direção aqui. E aí
sempre é passado aquela orientação, é cobrado o uso do EPI e eu estou sempre usando. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte e disciplina. Em 2018, o Hospital Geral Clériston Andrade atendeu 584 vítimas de acidentes de trabalho. Só de janeiro a julho deste ano, já foram 257 pessoas atendidas. Na maioria dos casos, traumas que podem ter sequelas para o resto da vida. Geralmente vem queda de andaime, queda de telhado, de poste. Então isso acarreta geralmente fratura de braço, de perna, traumatismo craniano, às vezes fratura até de coluna se ele cai sentado. Geralmente acontece esse tipo de lesões. Pode ser lesão irreversível, sim. Muitas vezes pode, sim. Lesão que acarretam em lesão de nervos, como eu falei, de coluna, pega ali a medula e aí realmente pode atrapalhar, pode ser irreversível. O setor hospitalar está entre os que têm o maior número de acidentes aqui em Feira de Santana e na Bahia. Por isso, conscientizar os profissionais é tão importante. Tem que haver uma conscientização, como a gente faz aqui no hospital, simpósios, palestras de prevenção a acidentes de trabalho, falando particularmente do hospital em proteção contra pérfuro cortante, que é lâmina de bisturi, agulha para reencapar. Então a gente tem feito um trabalho aqui desenvolvendo no Clériston Andrade com os nossos servidores, nessa questão de todos trabalharem em segurança. A construção civil também está entre as áreas com maior número de casos de acidente. Nesse canteiro de obras, onde o Robson trabalha, a palavra de ordem é a prevenção. Todo mundo precisa colaborar, seguindo as normas de segurança e usando os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Nós já estamos há 195 dias sem acidentes, né? Isso se leva muito por conta do treinamento admissional, né, que é muito importante. É o primeiro contato que o colaborador tem com a obra, então a gente tem que realmente fazer os treinamentos seguindo a legislação trabalhista, né? E também se deve pelos DDS, treinamentos periódicos, né? E as campanhas motivacionais, onde a gente obriga um colaborador a cobrar do outro, para que não venha ficar sem os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Em casos de acidente, é imprescindível emitir a CAT, Carta de Acidente de Trabalho. É ela que vai garantir os direitos do trabalhador acidentado. É obrigação do empregador, de imediato, em caso de morte, emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, sendo que, não resultando morte, o prazo para emissão é de até um dia útil. Isso é função do empregador? Isso é função do empregador, mas também não exclui a possibilidade desse documento ser expedido pelo próprio empregado, pelo sindicato da categoria ou por familiares dele. Mas o ideal mesmo é não ter que passar por essa situação. Acontece que nem todo mundo se preocupa com a proteção e a segurança. Displicência nunca vai acontecer e acaba acontecendo. E aí não adianta chorar pelo leite derramado. E ainda falando de saúde, você sabia que no inverno aumentam os riscos de infarto? Além disso, os idosos são os mais vulneráveis. Veja por que na matéria de Adilson Muritiba e Leonel Alves. Aos poucos, o susto vai passando. Foi há 3 dias que, do nada, Dona Hilda sentiu uma forte dor. Ela disse que começou no peito e se estendeu para a mandíbula. Preocupada, a família levou imediatamente para o hospital. E lá, soube que essa dor foi um infarto. Eu tenho os cuidados com a diabetes, que eu sou diabética. Mas do coração eu me impressionei. Não esperava, né? Não. Eu tenho uma vida, ela é meio sedentária, não é tão ativa assim, mas eu sou uma pessoa que varro casa, lavo roupa, faço o que tenho vontade na hora. Depois que me aposentei, faço tudo o que tenho direito. Para quem tem problemas no coração, essa época de inverno é um período crítico. Tanto que uma pesquisa americana apontou que os riscos de surgirem doenças cardiovasculares nessa época do ano aumentam de 20% a 25%. Para entender melhor, a gente conversou com o Dr. André Guimarães, que é cirurgião cardíaco. Ele explicou que, com a baixa temperatura, o coração precisa fazer mais esforço por conta do fechamento dos vasos sanguíneos. E, com isso, o risco de uma doença cardiovascular aumenta bastante. Com o frio e leia-se temperaturas principalmente abaixo de 14 graus, existe uma diminuição do calibre dos vasos, que a gente chama de vasoconstricção, fazendo com que possam aparecer lesões após esses vasos que se fecham, que já têm lesões prévias, e o coração trabalha um pouco mais para poder empurrar o sangue com mais
pressão na nossa periferia, no nosso corpo como um todo. Sem falar no fato de que no frio a gente acaba ingerindo uma menor quantidade de água, aumentando a viscosidade do sangue e também levando a problemas cardiovasculares. Ainda de acordo com ele, os idosos são os mais vulneráveis. Só que independente da idade, para evitar complicações cardiovasculares e também respiratórias, o fundamental é se hidratar, bebendo água. A ingestão da água faz com que o volume do sangue que nós temos, ele tem que ter uma quantidade, uma densidade adequada para poder evitar alguns problemas. E essa densidade ela é mantida em parte pelo nosso consumo de líquido. Então, um consumo adequado de líquido faz com que essa densidade fique adequada para que nós não possamos ter repercussões. Agora, recuperar, né? Recuperar sim, recuperar e com muita coragem para não morrer tão cedo. E muitos cuidados também. O secretário João Marinho Gomes Júnior foi exonerado hoje da Secretaria de Administração do município. Em seu lugar, assumiu Sebastião Cunha, ex-superintendente regional do Banco do Brasil. João Marinho estava à frente da Secretaria de Administração há mais de 16 anos. O trabalhador baiano que vive no interior do estado ganha metade do que quem mora, melhor dizendo, na capital ou região metropolitana. É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Confira. A cada 10 trabalhadores baianos, 7 vivem no interior e 3 na região metropolitana. Desses 3, 1 mora na capital. Agora observe a diferença entre os salários. Nas cidades do interior, o rendimento médio é de R$ 1.157. Nos municípios da região metropolitana, essa média já sobe para R$ 2.271. Veja que a diferença já passa de R$ 1.000. E quando chega na realidade do trabalhador da capital, essa diferença é ainda maior. O salário médio é de R$ 2.471. Perceba que, comparando com o salário médio de quem vive no interior, o valor é pouco mais que o dobro. Começa amanhã e vai até sexta-feira a Feira Cidadã em São Gonçalo dos Campos. Nos 2 dias serão oferecidos serviços gratuitos de saúde como eletrocardiograma, ultrassom, mamografia e a avaliação oftalmológica para cirurgia de catarata, entre outros serviços. É preciso levar documentos pessoais, comprovante de residência e carteira do SUS. No caso da ultrassom, o paciente deve levar a requisição médica. O atendimento será na Praça da Estação a partir das 8 horas. O Jacuipense volta a treinar amanhã em Riachão do Jacuípe. Antes do retorno, os jogadores foram homenageados em Salvador. Os jogadores do Jacuipense foram homenageados pelos garotos da base pelo acesso à Série C no próximo ano. O time treina amanhã à tarde no estádio Eliel Martins. O técnico Jonilson Veloso, a princípio, não fala sobre uma possível mudança na escalação. Qualquer alteração só será anunciada amanhã. A Jacuipense vai disputar a semifinal da Série D contra o Manaus e o primeiro jogo será em casa no próximo domingo. Uma ótima noite para você. Até amanhã.